Isso não é típico do Caleb. Ele sempre me avisa onde está e quando vai voltar para casa. Não tínhamos nada planejado para esta noite, mas estou começando a me preocupar. Servi para mim um grande rum com cola, liguei a televisão e esperei. O noticiário não mencionou nada fora do comum. A cada meia hora, tentei ligar para o celular dele novamente, mas ainda ia direto para a caixa postal. Acordei às 5 horas da manhã. Com a televisão ainda ligada, corri até a garagem, apenas meu carro estava lá. Uma onda de pânico tomou conta de mim. Subi correndo para o quarto e verifiquei o armário dele, nada fora do lugar. Ele não foi embora. Com esperança, mas sabendo que não adiantaria muito, liguei para a polícia e expliquei minha preocupação. Moça, ele deve ter bebido e não voltou para casa. Se controle. Ligue amanhã, nesta mesma hora, se ele ainda não tiver voltado. Ficar pronta para o trabalho foi difícil. Quando seu parceiro de vida está desaparecido, seu coração não deixa você pensar direito. Meu nome é Valerie Manino. Casei-me com Caleb quando tinha 22 anos. Passei de pegar meu diploma para andar pelo corredor da igreja em um intervalo de 2 anos. Caleb é 3 anos mais velho que eu. Ele estava no último ano da faculdade quando nos conhecemos, e eu era caloura. Só nos tornamos exclusivos quando comecei meu último ano. Aproveitei minha liberdade sexual, e sei que Caleb também aproveitou o charme de muitas mulheres. Demorei esse tempo para amadurecer e perceber que Caleb seria um homem extremamente bem-sucedido. Eu seria uma tola se não aceitasse o amor que ele me oferecia e o transformasse em meu parceiro de vida. Até onde sei, Caleb sempre me foi fiel. Eu não posso dizer o mesmo sobre mim. Meu trabalho é em um complexo governamental altamente sigiloso. Para ter acesso às nossas instalações, é quase preciso um ato de Deus e uma carta da mãe dele. A ideia de um investigador particular conseguir provas condenatórias é risível. Saber que um caso que nunca sai da instalação tem baixo risco significa que eu não tenho motivos para trair, mas é empolgante, é sujo, é divertido, e ninguém se machuca. Era apenas intimidade, nada mais, nada menos. Não fiz nada com Doug que já não tivesse feito com Caleb. A emoção era real. Sei que isso resultou em algumas noites em que Caleb teve os melhores momentos da vida dele. Tenho certeza absoluta de que ele não poderia saber do que fiz se soubesse, teria me deixado sem hesitação. Como ele não levou nada, acredito que entrará pela porta a qualquer momento. O dia inteiro tentei ligar para o celular de Caleb. Nada mudou. Eu estava um caco emocional. Por favor, esteja seguro. Minha volta para casa foi um pesadelo. A rota mais curta, ao longo da costa, estava fechada. Levei quase 30 minutos a mais para chegar à garagem. O carro de Caleb ainda não estava lá. Fiquei sentada no meu carro e chorei. Por favor, esteja vivo. Em vez de me sujeitar ao ridículo novamente, decidi esperar até de manhã para ligar para a polícia e reportar o desaparecimento de Caleb. A grande notícia do dia era o motivo pelo qual a estrada estava fechada. Um carro havia passado direto entre as barreiras de proteção e mergulhado no oceano. A água ali fica profunda rapidamente, mas conseguiram localizar o carro. A transmissão ao vivo mostrou os trabalhadores puxando o veículo para fora. Estava de cabeça para baixo, coberto de algas. Por volta das 19 horas, a campainha tocou. Eu ainda estava sentada na sala, assistindo a todos os noticiários, quando olhei pela janela e vi 2 policiais. As lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto. Senhora Manino, localizarmos um carro registrado em nome de você e Caleb Manino. Ele está em casa? Não. Ele não voltou para casa ontem à noite. Liguei para a polícia esta manhã, e me disseram para esperar até amanhã de manhã para reportar o desaparecimento. O carro dele foi retirado do oceano hoje à tarde. Nenhum corpo foi encontrado. Os mergulhadores retornarão amanhã para procurar na área. Afundei no chão, chorando, abraçando a mim mesma. Que horas eles começarão a procurar novamente? Você teria que verificar com nossos superiores. Você se importaria se fizéssemos algumas perguntas? Se isso ajudar a encontrar Caleb, perguntem. Pode nos dizer onde esteve desde o meio-dia de ontem? Fiquei ofendida. Eles estavam me tratando como uma suspeita. Respondi às perguntas, mas com indignação. Olha, senhora Manino, até descobrirmos a verdade, todos são suspeitos. Na maioria das vezes, o cônjuge está envolvido. Vocês 2 estavam enfrentando problemas no casamento? Não. Gritei. Acalme-se, senhora Manino.
Você conhece alguém que poderia querer fazer mal ao Sr. Manino? Algum ex-amigo, alguém do trabalho dele, alguém do seu trabalho? Meu coração gelou. Será que eles perceberam meu pequeno sobressalto quando mencionaram meu trabalho? Não, ninguém. Você sabe se ele tem interesses sexuais fora do casamento? Não, duvido muito que ele seja esse tipo de homem. E você? Tem algum interesse sexual fora do casamento? Definitivamente não. Podemos encerrar aqui, mas tem algum plano de viagem nos próximos dias? Só no Natal. Por quê? Estamos tentando encontrar respostas para perguntas que certamente vão surgir. Isso é tudo. Obrigado pelo seu tempo, senhora Manino. Depois de uma longa espera na linha, descobri que os mergulhadores retomariam as buscas às 8 horas da manhã. Levantei cedo e cheguei lá às 7 horas. Uma parte do guarda-reio estava faltando, e parecia que já estava assim há algum tempo. Havia sinais de que haviam começado a reconstruí-lo. Seria horrível se Caleb tivesse perdido o controle justo em um trecho que normalmente teria proteção. Foi o dia mais longo da minha vida. Toda vez que um mergulhador emergia, eu rezava para que não tivesse encontrado nada. Fui para casa quando os mergulhadores encerraram as buscas. Disseram que já haviam vasculhado a área mais provável. Ainda mantinha a esperança de encontrar Caleb esperando por mim em casa. Mas ele não estava. Amigos e familiares se reuniram na nossa casa. Trouxeram comida, lágrimas e abraços. As teorias da conspiração começaram a surgir. Será que ele estava mesmo no carro? Se não estava, teria sido sequestrado? Nosso patrimônio vale mais de 7 dígitos com todos os nossos investimentos imobiliários. É difícil estimar nossa fortuna exata, e acho que as opções de ações de Caleb também valem uma fortuna. Durante as 2 semanas seguintes, conversei diariamente com o detetive responsável pelo caso. Ele só tinha pequenas informações para me dar. O celular de Caleb foi encontrado no carro. Seu passaporte não havia sido usado. Não havia rastros eletrônicos dele em lugar algum. Nenhum cartão de crédito ou débito foi movimentado. A trilha estava completamente fria. A casa estava assustadoramente silenciosa. Recusava-me acreditar que Caleb estava morto. Se ele tivesse sido sequestrado, os sequestradores já deveriam ter ligado. O que eu vou fazer sem ele? Choro muito. Doug, o homem com quem tive um caso, começou a insistir por mais encontros. Não há necessidade de manter isso em segredo, Valerie. É cedo demais, Doug. Preciso de tempo. Não consigo aceitar que ele se foi. E um jantar então? Só um ombro para chorar. O jantar, junto com bebidas e dança, me ajudou a esquecer um pouco minha existência sombria. Doug e eu passamos a sair uma vez por semana. Nossas despedidas foram ficando mais íntimas, passando de simples selinhos para algo mais. Já se passaram 4 meses desde o desaparecimento de Caleb. Tentei entrar em contato com nosso advogado, mas fui informada de que ele estava ocupado com vários projetos grandes e não poderia me representar no momento. Fiz algumas ligações e encontrei uma advogada disposta a assumir meu caso. Linda era uma mulher de cabelos brancos, linda, que agia como uma avó para mim. Agora estamos no 7º mês. Em um ano, poderei entrar com um pedido de divórcio e ficar com 50% dos bens. O restante será colocado em um fundo até que Caleb seja oficialmente declarado morto. Quando isso acontecer, os bens serão distribuídos conforme o testamento dele. E eu receberei a maior parte deles. A polícia já tinha descoberto isso e me entrevistou várias vezes. Sou inocente, e minha história nunca mudou. 9 meses se passaram, e eu me resignei ao fato de que sou uma viúva. Depois do jantar com Doug, fomos para minha casa e ficamos juntos. Lidar com tantas emoções tornou difícil aproveitar, mas já fazia muitos meses sem isso, então foi bom. Repetimos o encontro uma semana depois. Caleb não pode ser substituído. Doug é apenas um corpo quente. Ele não faz amor comigo. É bom para ele, mas me deixa insatisfeita. Ele simplesmente não se importa. A polícia não me incomodava há 6 meses. Mas agora, o detetive Oola estava novamente à minha porta. Detetive, por favor, entre. Senhora Manino, na nossa primeira entrevista, você disse que não tinha nenhum interesse sexual além do Sr. Manino. Você se lembra de ter dito isso? Meu coração disparou. O que eles sabiam? Deveria pedir para minha advogada estar presente? Detetive, minha advogada me orientou que devo tê-la presente em qualquer outro interrogatório. Deixe-me chamá-la.
Linda conversou rapidamente com o detetive. Valerie, você me disse que é inocente. Não vejo problema em responder essa pergunta. O detetive continuou. Você disse que não tinha nenhum interesse sexual além do Sr. Manino. Você confirma isso? Sim, respondi. O nome Doug Blessen significa algo para você? Olhei para Linda. Ela assentiu para que eu respondesse. Sim, trabalhamos juntos. Ele deslizou algumas fotos para mim, imagens de Doug e eu juntos intimamente. O trabalho inclui encontros furtivos no quarto 309 para se deitar com o Sr. Blessen. Meu estômago revirou. Comecei a suar. Sim, tivemos intimidade. Então, você mentiu. O detetive insistiu. Sim, mas não tive nada a ver com o desaparecimento de Caleb. Para mim, isso é só mais uma mentira. Você e o Sr. Blessen conspiraram para prejudicar o Sr. Manino? Linda interveio. Essa entrevista acabou. Vamos, Valerie, precisamos conversar. A conversa não terminou bem para mim. Contei minha história repetidas vezes, cada detalhe permaneceu o mesmo. Eu era inocente e minha versão dos fatos não mudaria. Linda sugeriu que talvez Doug tenha agido por conta própria. Acho que tudo é possível. De onde vieram aquelas fotos? Quem mais sabe? Isso não é nada bom. Caleb não entenderia que isso não significava nada. Senti vergonha de mim mesma por pensar que, de certa forma, era um alívio ele estar morto e não precisar lidar com isso. Do ponto de vista de Caleb. Meu nome é Caleb Manino. Estou casado com Valerie há 8 anos. Queríamos ter filhos, mas decidimos esperar. Agora, isso nunca vai acontecer. Depois da faculdade, tive muito sucesso. Assim que comecei minha jornada profissional, em apenas 2 anos minha startup abriu capital na bolsa. 1 ano depois, fomos adquiridos por um grupo de capital de risco. Ainda estou fortemente envolvido, mas troquei parte do potencial especulativo por uma fortuna imediata. Com a nova gestão e os investimentos, minhas ações dispararam de valor. Posso me aposentar a qualquer momento. Quando chegou a hora de casar, um acordo pré-nupcial era obrigatório. Valerie, apaixonada e sem más intenções, assinou sem hesitar. Conversamos longamente sobre fidelidade. O contrato pré-nupcial estabelecia punições severas em caso de adultério. Minhas necessidades sexuais são mínimas. Nunca precisei ou desejei ninguém além de Valerie. Achei que poderia dizer o mesmo dela. Quando recebi um e-mail com algumas fotos aparentemente inofensivas mostrando Valerie e um homem chamado Doug Blessen sumindo para reuniões não programadas, meu sangue ferveu. Aceitei encontrar um mensageiro e pagar $500 para receber o conjunto completo de fotos. Pagar para ter meu coração partido. Que doentio! As fotos mostravam os dois fazendo amor. Nenhuma delas poderia ser usada em tribunal. Eu precisava das minhas próprias provas. Valerie trabalhava em um complexo do governo, o que me impedia de obter provas de sua traição no local de trabalho. Eu precisava encontrar um jeito de os amantes ficarem juntos fora do trabalho. Depois de planejar os detalhes, entrei em ação. Certa noite, voltando para casa, percebi que um trecho de 24 metros do guarda-reio na estrada costeira estava ausente. Um caminhão havia tombado ali e destruído a barreira, mas ninguém morreu. Era arriscado, mas achei que conseguiria sobreviver a uma queda de 6 metros na água. Esperei até que o tráfego diminuísse. Pouco antes das 21 horas, acelerei na brecha com a janela do motorista aberta e me preparei para o impacto. Felizmente, coloquei meu capacete de ciclismo. Bati a cabeça com força ao atingir a água. Soltei o cinto de segurança e saí do carro antes que ele afundasse completamente. Não importa o quanto você planeje, na primeira vez que faz algo, sempre há aquele momento de dúvida. Por um instante, pensei que havia superestimado minhas habilidades. Comecei a temer que tivesse cometido suicídio. Achei que chegaria à superfície em 10 segundos. Levei 30. Entrei em pânico. Quando finalmente emergi, deixei a correnteza me levar por cerca de 1 quilômetro ao longo da costa, passando por baixo da segunda ponte, meu ponto de saída planejado. Comecei a saborear meu sucesso. Nadei de costas até a marina e me puxei para o cais. Levei pelo menos 1 hora para me acalmar e recuperar as forças. Minha tia, uma cristã com uma visão cínica sobre traidores, concordou em me esconder em sua casa. Caminhei por 2 horas antes de bater em sua porta. Não sairia dali pelos próximos 9 meses. Minha suposição era que Valerie pediria o divórcio após 1 ano, alegando abandono. Ao longo dos anos,
Separei cerca de $50.000 em dinheiro. Se seguisse meu orçamento rigoroso, conseguiria sobreviver. Meu trabalho não sentiria minha falta, pois eu havia assumido um cargo mais simbólico do que funcional. Se meu plano não desse certo, eu teria que improvisar. De alguma forma, consegui instalar aplicativos de rastreamento nos celulares de Valerie e Doug. Tudo o que precisava fazer era esperar que se encontrassem no mesmo local. Com o tempo, eles começaram a se encontrar semanalmente, o que facilitou o trabalho do meu investigador. Sempre que os amantes estavam juntos, ele montava sua vigilância. Eu estava gastando meu dinheiro a um ritmo controlado. Passei meus dias escrevendo contos, lendo e monitorando os celulares deles. Depois de meses de vigilância, não tinha certeza se meu plano funcionaria. Lendo os relatórios semanais do investigador, ficou claro que as coisas estavam esquentando. Duvidava que conseguíssemos algo útil na primeira vez que fizessem sexo fora do trabalho. Minha esperança era que fossem criaturas de hábito e voltassem ao mesmo lugar. 281 dias após meu acidente, eu tinha o que precisava. Doug e Valerie passaram a noite juntos na minha casa. Depois da primeira vez, meu investigador instalou câmeras no quarto. Era minha casa, minhas câmeras, tudo seria admissível no tribunal. Mas antes eu havia desaparecido. Avisei meu advogado, Alex Harkins, que talvez ficasse sumido por um tempo. Ele concordou em me representar em qualquer questão familiar. Assim que tive minhas provas, entrei em contato com Alex. Ele entrou com um pedido de divórcio e, para complicar um pouco a vida de Valerie, enviou uma cópia daquelas primeiras fotos para a polícia, junto com uma nota digitada identificando as pessoas e os locais envolvidos. Também plantamos a ideia de que minha vida estava em perigo por causa do casal de interesseiros. Ao sair do esconderijo, imaginei que enfrentaria algumas consequências legais. Alex disse que seriam insignificantes, já que eu não havia feito nada ilegal. Provavelmente teria que pagar para recuperar meu carro e talvez a cidade cobrasse os custos das buscas feitas pela polícia. Diante do cenário maior, era um preço pequeno a pagar. Meu primeiro passo ao voltar para a sociedade foi conversar com a polícia em uma cidade a alguns quilômetros de distância. Nos encontramos em uma sala de conferências de um hotel, e passei 5 horas respondendo perguntas. Quando fui liberado, uma equipe de notícias me entrevistou ao vivo no noticiário da noite. Não havia motivo para falar com Valerie. Minha raiva já tinha passado há muito tempo. Ela não significava mais nada para mim. Era só resolver as questões legais e seguir em frente. De volta à perspectiva de Valerie. Havia um carro estacionado na rua em frente à minha casa. Percebi uma mulher bem vestida sentada no banco do motorista. Ela obviamente estava me esperando. Senhora Manino? Sim. Posso ajudar? Perguntei. Você foi intimada. Tenha um bom dia. Merda. Alguém estava me processando? Por quê? Joguei o envelope na mesa da cozinha e fui preparar um drink. Liguei a televisão e fiquei horrorizada. Aqui é John Edwards, trazendo uma reportagem exclusiva. Hoje, de um local não revelado, estamos com Caleb Manino. O Sr. Manino desapareceu há cerca de 10 meses e agora ressurgiu. Bem-vindo de volta, Caleb. Obrigado, John. Ainda não estou totalmente de volta. Até que meu divórcio seja finalizado, permanecerei escondido. Se eu for encontrado morto, meu acordo pré-nupcial não terá efeito, e minha esposa traidora e vingativa ficará com todos os meus bens. Então, por que se esconder em primeiro lugar? Ela estava tendo um caso dentro das instalações do governo onde trabalhava. Sem provas, eu não poderia invocar a cláusula mais rígida do nosso acordo pré-nupcial. Mas eu sabia que, eventualmente, os amantes acabariam tendo intimidade fora do trabalho. Assim que consegui as provas, dei início ao processo de divórcio. Um plano bem elaborado apenas para proteger seus bens, não acha? Um homem tem que fazer o que um homem tem que fazer. Como a maioria dos maridos, eu não queria pagar para que minha esposa se deitasse com outro. Mais cedo, você passou várias horas com a polícia, certo? Sim. Queria que soubessem que me sentia ameaçado. Forneci a eles cópias de todas as provas que tenho. Está enfrentando alguma acusação? Não. Apenas querem que eu reembolse os custos da recuperação do meu veículo. Obrigado pelo seu tempo, Caleb. Agora voltamos ao estúdio. Corri para a cozinha e rasguei o envelope. Era a petição de divórcio. Acordei algum tempo depois no chão. Pelo visto, desmaiei. Vou sair disso com apenas migalhas. E por quê? Por alguns momentos roubados de emoção? Para me sentir suja?
Ou foi apenas a adrenalina de achar que poderia me safar de algo? Algo do qual, no fim, eu não escapei. De volta à perspectiva de Caleb. Passei a noite conversando com antigos amigos. Meu retorno foi recebido com o que só pode ser descrito como desprezo coletivo. As únicas pessoas felizes por me verem de volta eram meu irmão e minha irmã. Alex me ligou para informar que Valerie havia sido intimada. O advogado dela, uma mulher que nem Alex nem eu conhecíamos, ligou e disse que Valerie queria se encontrar comigo. Preciso ir? Perguntei. Se não for, acho que ela vai pedir aconselhamento matrimonial. E, se não aceitar, o juiz provavelmente vai te obrigar a algumas sessões. O juiz designado para seu caso tem um histórico de ordenar pelo menos alguns meses de aconselhamento. Vamos fazer ela esperar. Não compareci a nenhuma das audiências no tribunal. Como Alex tinha minha procuração, eu só precisava esperar pela ligação dele. Reserve um tempo na sua agenda. O juiz ordenou 12 semanas de aconselhamento. Ela entrou com uma contrapetição alegando crueldade mental. Já revisei o acordo pré-nupcial e, na prática, não importa o motivo do divórcio. Desde que você consiga apresentar provas legalmente obtidas da traição dela, ela perde quase tudo. Perfeito. E como funciona esse aconselhamento? Cada um de vocês escolhe alguns profissionais. Depois, vocês fazem reuniões iniciais para escolher juntos um mediador. Não seja muito exigente, ou o juiz pode estender as sessões se perceber que vocês não conseguem nem escolher alguém para intermediar o processo. Tem alguma recomendação? Alex me passou alguns nomes. Gostei bastante de Shelley Summers, o segundo nome da lista. Quando Valerie a conheceu, também ficou impressionada. As reuniões aconteceriam em uma sala de conferências do tribunal. Faltavam 12 sessões. E a primeira foi tão genérica que, aparentemente, eu estava sendo totalmente irracional e nosso casamento quase perfeito agora estava em risco. As 2 sessões seguintes foram 5 minutos juntos e depois meia hora individualmente. Decidi mudar minha abordagem. A partir de agora, minha narrativa seria de que eu nunca amei Valerie e que não havia nada a ser salvo. Isso estava longe da verdade, mas pelo menos me permitia manter minha dignidade. Ver sua esposa dar seus tesouros proibidos para outro homem dói como o inferno. Na 4ª sessão, era minha vez de falar primeiro. Senhorita Summers, já chegamos o mais perto possível de resolver isso. Eu nunca amei Valerie, e me obrigar a comparecer a essas sessões não vai mudar nada. Deixe-me ver se entendi. Você nunca amou Valerie. Exatamente. Não há nada a ser salvo. Valerie, você entende isso? Isso simplesmente não é verdade. Ninguém consegue fingir tão bem por tanto tempo. Ele me amava, ainda me ama. Eu errei, mas nós pertencemos um ao outro. Caleb, qual é sua resposta? Perguntou Shelley. Ela tem lembranças seletivas. Não consegue lembrar de tudo, como partes dos votos de casamento. Então, só se recorda do que a ajuda no argumento dela. O resto da sessão foi um teste à minha determinação. Passei com louvor. Bem, acho que já usamos todo o nosso tempo hoje. Nos vemos na próxima semana. Sem querer falar com Valerie fora das sessões obrigatórias, esperei até que o elevador a engolisse. Peguei as escadas até o porão e saí pela entrada de manutenção. Valerie estava lutando uma batalha perdida. Shelley a repreendia constantemente, dizendo que insistir que eu estava errado sobre meus próprios sentimentos só estava desperdiçando o tempo de todos. No final da 7ª sessão, Valerie finalmente entendeu. Você simplesmente não quer mais ser casado comigo. Quer? Isso mesmo. Nem agora, nem no futuro. As últimas 5 sessões foram canceladas. Eu era um homem livre. Pouco tempo depois, Valerie cumpriu a ordem judicial e desocupou a casa, deixando para trás o carro e as joias. Ela também deixou um bilhete implorando por outra chance. Rasguei o bilhete. Valerie e Doug foram demitidos por justa causa. A esposa de Doug se divorciou dele. Se eu soubesse para onde ele foi, talvez até tentasse tornar a vida dele difícil. Mas tenho coisas melhores para fazer, então deixei isso no passado. Quando chega a época das festas, Valerie ainda envia cartões de felicitações. Nunca deixa de me convidar para jantar ou algo do tipo. É tentador, mas esse navio já partiu. Valerie e eu saímos bem dessa história. Quando o contrato do livro foi fechado, a obra fez sucesso, rendendo uma leitura bem picante. As cenas de sexo foram exageradas, completamente fictícias, e me retrataram como um amante egocêntrico. Era a forma de Valerie se vingar de mim.
Mas, ironicamente, acabou funcionando a meu favor. Muitas mulheres, depois de lerem o livro, passaram a querer passar noites comigo. E devo dizer que, coletivamente, elas estão fazendo um excelente trabalho em me ensinar a pensar mais no prazer dos outros, aprimorando minhas habilidades. Algumas dessas mulheres são melhores que outras em esconder suas intenções interesseiras. Mas aceitar os prazeres que elas oferecem quase me faz sentir gratidão pelo que Valerie fez. Quase. Mas ainda há aquele ponto sensível no peito que parece nunca cicatrizar. E esse é o fim da história de hoje. Se você gostou, não se esqueça de deixar um like e comentar aqui embaixo. Se você é novo no canal, não esqueça de se inscrever. Isso me ajuda muito a continuar criando mais histórias para vocês. Obrigada por assistir e até a próxima!